Paz seja convosco, louvamos a Deus por mais esse dia, na presença dele, nesse primeiro culto do mês de dezembro, primeira EBD do mês de dezembro. Agradecemos a Deus porque Ele tem sido conosco, nos guardado e nos protegido. Oremos. Senhor, te louvamos por mais esse dia, te louvamos pela tua graça, te louvamos pelo teu amor, pela tua misericórdia a respeito dos nossos pecados, Pai. Queremos mais uma vez nos colocar à tua disposição, pedindo a Ti que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos traga, Pai querido, uma mensagem santa aos nossos corações, que nós possamos conhecer mais o Senhor e assim podermos Te adorar em perfeição, segundo a medida que o Senhor merece, Pai. Nos dirige, Pai, em todos os momentos desse tempo, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Paz seja convosco. Amém. Sentiu mais espiritual? O que você não respondeu? Como antes. Vamos de novo? Não? Pausa dramática. Louvamos a Deus porque o Senhor nos dá mais essa oportunidade de estarmos na sua casa, buscando entendimento, buscando mais capacitação do Senhor. Vamos à aula. Estamos meditando no Teologia da Alegria, falando a respeito do money, da bufunfa, sonante, pila, cacau e a influência dele na nossa adoração. Na semana passada nós falamos um pouco mais sobre isso, fazendo aquele nosso breve resumo. Nós estamos tratando sobre 3 razões que as pessoas não devem correr atrás de riquezas. E aí falamos que uma das características é que a pessoa tem que estar contente ao ter supridas as necessidades mais simples da vida. Nós temos nos preocupado com muitas coisas que nós não temos controle. E o Senhor fala que nós temos que nos preocupar apenas com aquelas coisas que são simples. E nós começamos a meditar em 3 razões, porque essa vida simples ela é algo positivo e não a busca de grandes coisas ou de grandes riquezas. A primeira delas, nós falamos que quando Deus está perto de nós não precisamos tanto de dinheiro para termos paz e segurança, porque com Deus ao nosso lado, a paz e a segurança, a confiança de que aquele que é o autor da vida, Ele prometeu nos guardar, ela preenche o nosso coração, e o nosso coração, ele fica tranquilo. Não importa em que direção as coisas estão andando, Deus ele sempre é o provedor, ele sempre é a pessoa que controla todas as coisas, o ser que controla todas as coisas. O ser humano tem dificuldade de entender a soberania de Deus, em especial em momentos de dificuldade. Quando os movimentos vêm, quando os ventos batem, as pessoas elas se abalam, elas são fortes na fé até que não aconteça nada, mas a partir do momento que acontece, a gente começa a duvidar. A segunda razão é que os prazeres mais profundos e satisfatórios que Deus nos dá, eles não estão relacionados a dinheiro. As suas maiores alegrias, elas não estão relacionadas com a compra de um carro, a compra de um apartamento, mas em momentos que você tem com a sua família, que você tem com seus amigos. São momentos que ficam gravados na sua mente. Provavelmente você tem na sua mente, gostou? Foi profundo, né? Entendeu? Vamos de novo, hein? Como é que eu falei lá? Provavelmente você tem na sua mente. Provavelmente você tem na sua mente momentos especiais que são gravados no seu coração. Mas dificilmente você vai lembrar, poxa, aquela roupa que eu comprei foi especial, foi alguma coisa, porque são coisas que são passageiras. Então o Senhor vem trazendo essa condição exatamente de que os relacionamentos com as pessoas, as dádivas que a natureza mesmo nos dá, eles são muito mais marcantes no nosso coração do que bênçãos materiais e financeiras. E a terceira condição é que nós devemos nos contentar com as necessidades mais simples, porque assim nós teremos mais recursos para investir na obra de Deus. E é algo que nós tratamos na semana passada, que quando você vê que há alguém que realmente é convertido a partir de um esforço seu, ou a partir, você vê que alguma coisa aconteceu a partir
da sua pessoa, nós temos uma alegria muito grande no nosso coração. É algo que gera no nosso coração uma alegria muito superior a adquirir um bem, a você ter posse de alguma coisa. A pregação do Evangelho, ela tem que ocorrer, ela é ordenada pelo Senhor. Aqueles que são filhos têm que executar esta obra, e quanto mais recursos nós tivermos para dispor em relação a isso, melhor será. Mas se nós estamos ocupados apenas com as coisas desta vida, o que vai acontecer vai ser como aquele pessoa de Lucas, que nós já falamos, em que ele derruba os celeiros, constrói celeiros maiores, enche os celeiros até a tampa e fala, agora eu vou viver. E na verdade ele não vai viver nada, ele ia morrer. E aí você vai deixar os seus recursos para o quê e para quem? Grandes riquezas históricas, como por exemplo da família Matarazzo, elas foram dilapidadas em poucos anos a partir da morte da pessoa que era o cabeça de todo aquele império. Então, com a morte daquela pessoa, as pessoas elas receberam aqueles recursos financeiros em grande monta, mas sem valorizar nada. Então, talvez aquele valor que ele poderia ter usado para uma coisa mais positiva, não foi usado. Nessa questão de Lucas, dessa passagem que você falou, então assim, quando Deus deu esse decreto para ele, da morte dele, diante da ação dele, é porque ele estava vivendo um mundo de egocentrismo para si mesmo e contrário que a palavra diz, então Deus resolveu dar esse decreto, porque não é uma vida para si. É exatamente isso? Não. Aquele texto não fala que Deus deu um decreto a partir do julgamento que foi feito em relação ao povo de Miqueias. Você pode deduzir isso, mas o texto não fala isso. O texto simplesmente fala que ele agiu como agiu, e aí naquela noite o anjo veio e decretou que havia a ação de Deus em relação à morte dele. A dedução por que foi isso, se foi ocasionado por uma coisa ou não, como por exemplo no caso de Ezequias, que veio aí o contrário aconteceu, a gente não sabe se é isso, então não dá para você deduzir isso. Pastor, eu acredito que pode ter sido um sinal do Espírito Santo para ele poder aproveitar o documento com a família dele, e aí ele acabou querendo juntar recursos, só que a morte dele, como Deus não tem tempo cronológico, já ia acontecer. E aí ele pegou e aproveitou esse tempo, juntando recursos, só que ele pegou. Também uma dedução sua como a medida. Você pode trazer uma dedução como essa, mas não está no texto. Mas o texto em nenhum momento já não se estava destinado. Com certeza. Tá, mas no texto não está dizendo se aconteceu porque ele fez, se ele queria, ele deveria ter cuidado da família, não tem nada disso no texto dizendo. O texto está dizendo simplesmente, ele olhou para as riquezas que ele tinha, ele achou que era pouco, ele derrubou os celeiros, construiu maiores, encheu até em cima, e aí veio a ordem que ele não pôde utilizar em nada. Somente isso. Tá? Nós não podemos ir além do que as Escrituras falam. Mas e como agir? Se a palavra de Deus ela é rica, se a palavra de Deus ela nos fala que nós não devemos juntar riquezas, o que acontece quando nós intentamos juntar riquezas? A palavra de Deus diz, nós lemos nos textos na semana passada, que essa busca acaba destruindo a sua vida, que foi o caso, por exemplo, de Lucas. Em vez de ele fazer o que a Melissa falou, em vez de fazer o que o Alex falou, ele usou aquele tempo para outra coisa. Então, o tempo dele foi descarregado, foi utilizado para uma coisa sem futuro, porque ele juntou e não vai aproveitar em nada. A busca da riqueza faz com que você abandone outras coisas que são mais importantes. Uma outra coisa preocupante que nós devemos ter também é que pessoas que buscam riquezas, elas também querem transparecer que são ricas. Dificilmente ocorre, mas dificilmente uma pessoa que tem muitas riquezas, ela não vai querer deixar transparecer a riqueza. Ela não vai querer que você veja que ela tem um telefone último modelo, que você tem um carro importado, que você usa roupas de marca, porque ela não está satisfeita apenas em ser rica. Ela quer mostrar para os outros também que ela é rica. E nós chamamos isso de imagens de riqueza. Não há problema de você ter um celular top ou ter um carro bacana, não é isso. Mas muitas pessoas usam isso simplesmente como status.
para dizer que ela está melhor na vida. Tá? E aí o que os ricos devem fazer? Bom, eu sou rico. E aí, eu vou ter que vender tudo, vou ter que dar tudo? Ou eu começo a trabalhar e Deus me prospera? O que é que eu tenho que fazer? A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala, e nós trabalhamos na semana passada, é que nós não devemos ser orgulhosos. O que é ser orgulhoso? Achar que a riqueza procedeu de mim. Pessoas fazem isso? Fazem isso. As pessoas começam a ver a prosperidade em qualquer área, seja financeira, ministerial, em qualquer área, mesmo que seja escolar, e a pessoa começa a trazer para ela a glória daquilo que aconteceu. Então você não deve ser orgulhoso, e no caso da riqueza, nós não devemos depositar a nossa esperança, a nossa confiança na riqueza, mas em Deus. Não há problema de você ter uma poupança, não há problema de você ter um fundo de reserva, não há problema de você fazer investimento, não é nem problema em relação a isso. O problema é você confiar nisso, ter um plano de saúde, ter um seguro. O Alex mesmo passou por esse momento lá com o negócio do acidente do carro dele. Mas se ele tivesse seguro que o caminhão tivesse passado por cima e matado todo mundo, o seguro não valia de nada. Então, o seguro ele é interessante? É interessante. Você pode ter? Tenha. Você pode comprar, pagar um seguro de saúde, um plano de saúde? Faça. Mas entenda que você não pode depositar a total confiança nisso. Também, além de não sermos orgulhosos e depositarmos a nossa esperança na instabilidade da riqueza, nós temos que fazer uma coisa proativa, que é praticar o bem. Nós devemos ser generosos nas nossas ações em relação às nossas finanças. Falamos também que Jesus não é contra o investimento, mas ele é contra o mau investimento. E o bom investimento são as coisas do Senhor, as coisas espirituais. E aí nós finalizamos a aula da semana passada falando sobre o cuidado para nós não sermos mais sábios que a Bíblia. O que é isso? Às vezes a gente lê textos bíblicos e a gente quer dar a interpretação, como a Melissa fez e como a Alice fez. O texto não está dizendo, e nós queremos inferir aquele texto um pensamento que a gente acha que é. E as pessoas fazem isso, fazem muito. Igrejas e igrejas distorcem a palavra simplesmente porque outras pessoas, os ouvintes, eles não estudam, eles não sabem entender, e aí o que é falado simplesmente é recebido. Nós devemos tomar cuidado com os pregadores que desviam a atenção do sentido correto dos textos. Então a gente tem até uma passagem em Deuteronômio 13, não precisa abrir, em que fala que se um homem, um profeta, ele profetizar uma coisa milagrosa, uma cura espantosa, uma volta de visão, sei lá, uma coisa espantosa, e mesmo assim, e assim acontecer, e depois disso esse homem, esse profeta, levar a pessoa à adoração a outros deuses, olha, eu fiz isso, entendeu? Mas é para que você faça uma coisa diferente. A partir de hoje você vai ter que fazer isso, fazer aquilo outro. Como onde está isso? Não importa. O que importa é o milagre que eu fiz. A palavra de Deus diz que nós temos que matar o profeta. No Antigo Testamento se matava o profeta. E além do mais, Deus fala que quem colocou o engano nessa história toda não foi o diabo, mas foi ele, para testar o nosso coração. Aonde está o meu coração? Aonde está o seu coração? A condição de dízimos e ofertas, que é muito atrelado ao tema de dinheiro, ele tem muito a ver com isso. Porque as pessoas, quando passam dificuldades, elas ficam temerosas e acham que podem, por exemplo, reter algo que não é delas. Conversava com uma pessoa essa semana exatamente em relação a isso. Eu perguntei, você está dando dízimo? Ah, pastor, sabe como é que é? E tal, não sei o que e tal. Eu falei assim, cara, você está errado. Não se preocupa comigo, entendeu? Se preocupa com você, o relacionamento com o Senhor. E aí a pessoa fez lá, a conta pagou, e aí aconteceu uma coisa milagrosa, em que tinha uma pessoa que estava devendo quase que 100% daquele dízimo que ele estava dando, e a pessoa pagou exatamente 10 minutos depois que ele pagou. São formas de Deus mostrar para a gente que somos filhos, que nós temos que confiar nele. Não adianta você querer reter aquilo que não é seu. Porque quando nós retemos algo que não é nosso, o que acontece é que nós ficamos escravos daquela pessoa. Se eu devo R$1.000 para o Alice, e eu decido viajar com a minha família, e na hora de pagar eu não tenho dinheiro, eu estou errado.
Porque aquele dinheiro que eu viajei, eu deveria ter pago, honrado a minha dívida primeiro, para depois pensar em alguma coisa. E aí as pessoas elas ficam confusas, porque as pessoas distorcem os versículos, falam o que querem, e a gente vai pelo nosso coração. Nosso coração é enganoso. Nosso coração, ele aceita aquilo que nos agrada. Jesus nos estimulou, e nós temos falado disso desde o começo, mencionando a recompensa. Nós fazemos o que fazemos para receber a vida eterna, para agradar ao Senhor, para sermos abençoados. E nós temos falado bastante sobre essa condição do nosso Deus ser o único Deus que não quer ser servido. Ele não habita em templo construído por mãos humanas. Ele não é servido por homens, mas Ele se agrada em nos servir, a nos atender às nossas orações, a fazer o dia raiar bonito, derramar chuva e fazer todas as coisas para que nós tenhamos alegria e prazer nele. E aí o texto de Lucas 12:33, o texto finaliza falando assim: fazei para vós outras bolsas. Jesus ele fala que aqueles homens eles não deveriam sair para pregar o evangelho, fazer as coisas do Senhor, preocupados em recursos. Ele fala assim: não leva bolsa, não leva 2 capas, não leva alimento, porque conforme você foi trabalhando, o Senhor ele vai provendo através de vidas. Ele vai trazendo a necessidade, porque Ele é o maior interessado em que a obra dele se complete. O objetivo dessa instrução, fazer outros tipos de bolsas, não bolsas para carregar dinheiro, é mostrar aos discípulos o uso correto e amoroso das posses terrenas. Você não é proibido de comprar uma coisa, comer num lugar legal, ter alguma roupa, um bem, não há problema. O problema é como você mensura a sua disponibilidade em relação ao Senhor. É aquilo que a gente já vem dando os exemplos. Se nós somos abençoados de Deus, nós temos que entender que numa medida proporcional nós também temos que abençoar vidas. Então não adianta você achar que porque você dá uma grande soma de dinheiro você vai ser mais abençoado. E quanto você ficou de recursos? Então o Senhor ele não mede pelo quanto você dá, e sim pelo que você fica. Porque conforme nós retemos no nosso coração, ali está o nosso peso. E não há problema, poxa, eu desejo comprar um carro, então eu vou juntar o dinheiro, eu tenho que juntar 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais para comprar um carro. Isso não é você usar mal o seu dinheiro, mas se houver uma oportunidade de abençoar o reino de Deus, utilize, entendendo que mesmo essa possibilidade de você angariar recursos, também ela é coordenada pelo Senhor. Pastor, porque nesses assuntos que eu estava falando, assim, eu vejo assim, o Salmo 24 fala que tudo é de Deus, toda a terra é dele, tudo é dele. Então assim, o entendimento correto é que assim, tudo é dele e ele nos empresta, entre aspas, e também tudo a gente devolve a Deus. Esse é o entendimento correto. E uma outra coisa que eu queria perguntar também, a questão do líder. Assim, na questão de igreja, essas coisas, é diferente esse conceito, porque essa questão que Deus nos serve, é difícil de entender uma coisa como essa. Então assim, o verdadeiro líder é exatamente esse comportamento que você está descrevendo, porque a lógica do mundo é o contrário: eu sou líder, venham me servir. Então essas duas perguntas para você. Bom, primeiro, repete a primeira pergunta, só a pergunta. É que você discorreu tanto depois, entendeu? É difícil você imaginar Deus como nosso servo, mas Ele não é servo no sentido de empregado. Ele é um servo no sentido de que Ele gosta de abençoar vidas. Ele não é servo no sentido de empregado. Como, por exemplo, algumas igrejas falam que você vai colocar Deus na parede. Isso não existe. E a outra pergunta que é? Não, a primeira é isso, que assim, a gente só devolve. Não, Deus não é tudo. Você falou devolver tudo. Deus não está pedindo para ninguém devolver tudo. Não foi o que você perguntou? Não, tipo assim, então assim, a gente só desfruta e tudo é de Deus. Não tem esse entendimento que né, as pessoas não. Propriedade privada não é um conceito bíblico. Meu carro, minha casa, minha vida, não existe esse princípio. O princípio é de propriedade comum. Esse conceito de propriedade privada, ele se inicia lá por Gênesis,
sei lá, 5, 6, 7, lá quando começa a se construir as cidades, em especial lá o maligno, lá, como é que era o cara do Torre de Babel, não o Torre de Babel, o... Como é que é o lugar? Nabucodonosor? Nabucodonosor está lá na frente. Cadê? Não estou achando. Eu estou escutando um barulho de água, mas eu não consigo descobrir. Bom, tá aqui. Esqueci o nome do cara. Bom, não importa. Se estabelece a propriedade privada, então se começa a estabelecer cidades, e aí as pessoas começam a fazer, vamos proteger essa cidade, mas para isso você tem que fazer líder, fazendo líder eu vou construir muros em volta, tá? Então essa ideia de propriedade privada, ela vem da natureza humana e não da natureza divina. Tudo é de Deus, nós desfrutamos daquilo que Ele nos entrega e nós temos que devolver para Ele aquilo que Ele pede, no caso o dízimo 10% apenas, tá? Não há trízimo que os caras vendem, nada disso, tá? Lucas 12, 33. É Nimrod que você queria saber? É Nimrod. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não se desgastam, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastam. Ou seja, ele está falando de você criar e granjear outros tipos de bolsa. Porque essa bolsa que ele está falando aqui é para colocar moeda. É a bolsa onde tem roubo, onde deprecia, e ele fala assim, não, você constrói outro tipo de bolsa. Que outro tipo de bolsa? Investimento nas regiões celestiais. Lucas 16, 9. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Isso, esse versículo eu nem gosto. Deleta ele, porque a explicação dele é muito complexa. Eu vou ficar só no 12:33 mesmo. Mas não é questão de salvação, pastor? Você Não, pode ir no meio... esse versículo 16:9 ele fala do credor infiel, do funcionário infiel. Administrador infiel. Administrador infiel. Esse texto é muito complicado, Porque, entendeu? ó, Não tem nada de salvação, não. A questão que a Rola até falou na Nabucodonosor, Daniel estava no meio dos ricos. Será que não entra aqui? Tipo assim, Não. Você está inventando uma ligação que não existe, entendeu? Fica no texto que o texto está falando. Não queira ligar um texto com um texto que teve 600 anos antes, porque não tem ligação uma coisa com a outra, a menos que tenha uma referência dizendo que tem. Eu falo assim, vocês estando no meio dos ricos, haver salvação através da sua vida, entendeu? Você está criando uma teologia, não está escrito isso? Não, é porque quando vê Eu perguntei para você, está escrito isso? Não. Então, vamos ficar no que a Bíblia diz. Sim. Não vamos pensar, será que a Bíblia está dizendo alguma coisa? Não. Se ela não está dizendo alguma coisa, nós vamos ficar com o entendimento unicamente das Escrituras, que não há engano. Mais de 40 vezes no Evangelho de Lucas temos promessas de recompensa e ameaças de castigo ligadas aos mandamentos de Jesus. Nós entendemos, já falamos, que a condição de você ser obediente é uma condição que te traz bênção, ou seja, consequência da sua boa ação. Se você é uma pessoa que toma bastante água, você não vai ter problema de rim. Se você não toma água, você vai ter problema de rim. É o diabo, é Satanás, é o Zé Pilintra, não é nada disso, é a consequência do seu pecado, tá? Então, mais de 40 vezes o Senhor, Ele fala através do evangelista Lucas que há consequências das nossas ações. Se nós agimos de uma maneira positiva, há bênçãos. Se há uma coisa negativa, nós recebemos maldição que não tem a ver com o demônio, tá?
É claro que a nossa motivação maior não deve ser buscar a recompensa do ganho material. Apesar de nós sabermos que há um retorno financeiro para aqueles que são filhos de Deus, você não pode fazer isso apenas por ganho financeiro. Pô, eu vou dar 100 lá na obra missionária porque Deus ele vai dar 1000. Não é esse o pensamento. O pensamento é: eu dou na obra missionária, tendo a certeza que Deus ele vai me abençoar. Não é moeda de barganha, não é troca. Isso, Lucas 14. Lucas 14. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar. 13 também, por favor, Denise. 13 e 14. Ah, tá. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Tá? Então ele vem falando sobre o poêmico. Ele ordena que seja feita a doação, em especial para pessoas que você não vai receber nada em troca. Então, quando nós ofertamos, por exemplo, dentro da missão Portas Abertas, são pessoas que, em teoria, nós nunca vamos encontrar. Nós estamos abençoando aquelas vidas. E aí esse texto vem falando o quê? Quando você faz algo para alguém, abençoa vidas que não podem te abençoar, a paga vai vir quando? Na glória. Sob medida. Lucas 6,35. Você. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Agora lê com mais emoção. Você parecia, eu lembro que o irmão Cláudio falava que a gente cantava, parecia que estava subindo uma montanha, difícil, entendeu? Fala, lê com emoção agora, vai. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para os ingratos e maus. Opa, agora sim, hein? Não foi melhor? Porque amai os vossos inimigos. Então, o que ele está dizendo aí é: não espera uma paga, não espera retorno. Faz sem esperar nenhum retorno. Tá? Não ligue para recompensas terrenas, olhe para a recompensa celestial. Isso é para as alegrias infinitas de ser filho de Deus. Ou como Jesus diz, Mateus capítulo 6, verso 5. Opa, acho que tem algum erro não. Deixa eu abrir primeiro aqui. Ele está 5 e 4, não está 5 e 4. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 3 e 4. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Ele está pedindo para você dar esmola? Não. Ele está falando o quê? Como dá esmola? Ele está falando de. Ele está ordenando. Tá? Então, isso é uma coisa que nós aprendemos lá com o nosso pastor Jonas, lá de São Paulo. Tenha sempre no seu carro, leva algumas moedinhas. Entendeu? Sempre umas moedinhas. Não pode deixar moedinha de 5, né? Coloca uma moedinha de 25 e de 50, pelo menos, né? Então, o cara vai guardar o carro, o cara vai pedir no farol, você vai lá e dá uma moedinha e abençoa. Abençoa aqui, abençoa lá. Ele vem falando. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda que faz a direita. Ou seja, não
Não é escandalizar, não toca a trombeta. Se vangloriar. Não é nem vangloriar, é dizer, olha, eu fiz isso, a menos que tenha um propósito. Então, quando a gente vem dar um testemunho, muitas vezes fica parecendo que pode ser isso, mas não é isso. Você está exaltando o nome de Deus, aí depende de toda a motivação do teu coração. Olha, eu fiz isso, aconteceu isso, entendeu? Então a gente vê a ação de Deus. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda que faz a mão direita. E aí pode-se pensar, inclusive, na questão do irmão. Pô, o irmão deu 1.000, eu tenho que dar 1.000 também? Não, eu dou dentro das minhas posses. Para que a tua esmola fique em secreto. E se ficar em secreto, o que acontece é que quem recompensa você é Deus. E se você fizer diante dos homens? Os caras vão falar, pô, parabéns. Ontem eu estava dando aula de teologia, aconteceu exatamente isso. Na primeira aula, as pessoas chegando atrasadas, eu amo, né? As pessoas chegarem atrasadas, né? E aí eu peguei o povo e dei uma pancada forte num primeiro grupo que chegou 15, depois um grupo que chegou meia hora. Quando foi ontem, a aula começa às 8 horas e tem uma tolerância de 8 até 8h15. Tolerância, mas eu começo às 8h05. 8 horas, 10 para as 8, chegando. Aí conversando e tal, eu falei assim, vocês estão aprendendo, hein? Espero que no próximo módulo, não você, vocês também sejam cumpridores do horário. Aí uma moça falou assim, e tudo foi por minha causa. Eu falei, por quê? Porque eu cheguei mais atrasado e o senhor foi mais duro. Eu falei, o que é que você está fazendo? Você está querendo uma glória para você? Ou seja, as pessoas naturalmente viram que eu fui mais duro com ela pelo horário que ela chegou. Eu tenho liberdade para ser duro, porque como eu fui com ela. E aí ela quis puxar a glória da coisa para ela, entendeu? Se você recebe o louvor das pessoas, o que acontece é que Deus ele já fala assim, ele já recebeu, não precisa receber nada não. Atraindo outros para a recompensa, amando-a. O que é isso? Se você recebe as benécias do Senhor e você mostra para as pessoas como é bom servir a Deus, o que vai acontecer? As pessoas vão querer servir a Deus. Se você descobre um investimento, dinheiro, você vai lá, investe no negócio e dá retorno financeiro, o que você vai fazer com os seus entes queridos mais próximos? Você vai falar para eles, olha, faz como eu fiz. É ou não é? Ou eu estou falando loucura? Entendeu? Você tem uma possibilidade de ganho. Então quando eu comecei a mexer com milhas, com negócio, eu fui falando com as pessoas. Uma das pessoas que ouviu, minha filha, ela não tem recursos para investir em milhas, mas sempre que dá, ela pega uma promoção, um cupom aqui, um voucher ali, não sei o que e tal. É uma forma do quê? De você colocar em prática uma coisa que você recebeu e você ensina o outro. A gente está muito acostumado a ensinar as pessoas, por exemplo, nas coisas erradas. Então a gente tem que ensinar as pessoas pelas coisas boas. Quando as pessoas te veem, elas te veem como um cristão feliz em Cristo ou um cristão amargurado em Cristo. Porque o seu semblante transparece se você está feliz com Deus ou não está feliz com Deus. E se você transparece para as pessoas que você não está feliz com Deus, sabe quando que vai vingar o teu convite da pessoa ir para a igreja ou qualquer coisa que seja? Nunca. A pessoa já está gemendo, já está passando dificuldade, ela está vendo a sua cara de boa. Você acha que ele vai entrar na mesma coisa? Não vai. Ele vai procurar outras coisas, tá? A razão porque nossa generosidade em relação aos outros não é um amor fingido, quando somos motivados pelo anseio e pela promessa de Deus, é que o nosso objetivo é levar outros conosco para essa recompensa. Você ouviu a palavra, tem sido alimentado dentro da igreja. O que você tem que fazer? Tentar de alguma maneira levar essa mesma palavra para as pessoas. Trazer as pessoas, não necessariamente para a nossa igreja, mas para a igreja do Senhor. E todas as pessoas que eu aconselho, em especial de outros estados, tem pessoas na Bahia, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, as pessoas começam a ficar perdidas dentro da igreja onde elas estão, pelas verdades que têm sido faladas. E aí a gente vai procurar uma igreja para eles congregarem que seja dentro do padrão bíblico. E não é porque eu quero trazer para mim, é porque eles têm que ir para uma igreja cristã, uma igreja bíblica. Sabemos que nossa alegria no céu será maior se as pessoas que tratamos com misericórdia forem convencidas do valor insuperável de Cristo e se juntarem a nós no louvor a Ele. Imagina a sua alegria
ao encontrar uma pessoa que você pregou o Evangelho lá dos céus, única e exclusivamente, claro, primeiramente soberana de Deus, mas por uma só ação. Imagina, Denise, você encontrar uma pessoa que você encontrou fazendo evangelismo, mesmo naquele momento que você ficou triste, tudo mais, você encontrar lá essa pessoa e ela te abraçar e falar assim: aquele dia você falou para mim de Jesus, aquilo mudou a minha vida. Entendeu? Deus, ele permite que essas coisas aconteçam na terra? Também permite. Então, uma época que eu fui pegar na antiga igreja do Felipe até postou aqui, não sei se ele está postando aqui para eu saber que ele está online, né? Não sei porque ele não está aqui presencialmente, mas está lá, postou a fotinha, né? Eu fui pegar lá na igreja, e aí eu consegui, eram 4 ou 5 encontros, eu consegui dar 2, a igreja não aguentou, entendeu? E foi etapa. Depois de 6 meses, o Felipe me ligou. Falou assim: pastor Paulo, aqui é o fulano, aqui é o Felipe. Eu falei: Felipe? Ele falou: Felipe, da igreja tal, não sei o que e tal, o senhor pregou a palavra naquele dia, falando isso, daquilo, aquilo ali, mudou o meu entendimento. E eu estou tentando procurar pregadores reformados, tento aquilo que o senhor está falando, mas aquilo não está suficiente. O senhor pode me ajudar a ser crente? Isso é um presente de Deus para mim, em mostrar, porque eu fiquei triste em relação àquela coisa. Deus mostrou para mim que a palavra semeada, ela dá fruto. E aí eu falei: pô, você mora em Santa Maria, é longe, vamos fazer uma conferência pela internet? Ele falou: só se o senhor quiser me atender. Se o senhor me atender, eu faço o privilégio, eu tenho o prazer de ir junto com você presencialmente. Eu acho que ele mudou de ideia quando ele chegou sem a tarefa cumprida e eu mandei ele voltar de ônibus, né? Sem fazer nada. Mas, entendeu? Ele continuou, tanto que ele está conosco ainda. Então, é uma grande alegria, em especial na glória, que nós venhamos encontrar os nossos entes queridos que ouviram a palavra do Senhor através das nossas ações. Pastor, porque antes mesmo de você dar o exemplo do Felipe aí, as últimas falas suas, eu fiquei pensando aqui, acontece muito nas igrejas a questão de: poxa, a palavra está sendo as escrituras, o que realmente está escrito está sendo ensinado direitinho. Mas precisa mudar. Então, assim, muita gente, às vezes, muito caso assim, a palavra é a verdade, mas você tem que modificar. Então, o incômodo, aí as pessoas mudam para ser confortável e gostoso ao coração. A palavra não tem que mudar, não tem que modificar, agradável aos ouvidos, né? E esse é um dos motivos porque a nossa igreja não tem 1000 membros. Porque as pessoas, elas não querem. Conforme você for vendo o ciclo de anos, quantas pessoas já passaram? Quantas pessoas já passaram? Porque a pessoa chega no momento em que ela é incomodada com a palavra, ela não quer mudança. Ela quer simplesmente se acomodar. Mas voltando aqui ao nosso texto, a condição que nós estamos tratando é a alegria, o prazer de nós atrairmos pessoas para esta mesma vida, para esse mesmo entendimento. Seria apenas falta de amor buscar a alegria à custa dos outros? Será que é errado eu buscar ser feliz sabendo que o fulano, Beltrano e Ciclano veio para a igreja por causa do meu testemunho? Não vejo isso como errado. Então, nós temos aí vou chamar de irmão, nosso irmão Eli, que tem vindo à igreja 3 vezes, já veio na igreja. Ele está lá com o papai dele enfermo. Para mim é uma grande alegria. E quando eu vejo como é frutuoso uma situação como essa, a minha motivação é em ser mais feliz, trazendo mais vidas. Sendo apenas a minha satisfação em trazendo mais pessoas que vão ficar felizes por receber o Evangelho. Porque a realidade é essa. Se a pessoa ela é filho de Deus, ela vai se consertar, fez o que a Benício falou, né? Se consertar, buscar o conserto, buscar a se conformar à palavra, mas aqueles que não são, não tem o que se fazer. Nós ficamos felizes porque trazemos e essas pessoas, elas também ficam felizes. Como posso eu ser menos amoroso se o meu anseio por Deus me move a entregar minhas posses terrenas, de modo que minha alegria nele possa ser duplicada para sempre na parceria com o outro em louvor. Quando você deposita no altar do Senhor ofertas para alcançar vidas, você recebe muito mais em troca, porque você sabe que pessoas estão sendo alcançadas. Apesar da gente não conhecer os rostos
daquelas pessoas que nós temos ajudado, e várias pessoas têm se colocado em campo, ajudando com 50, com 100, com 30, com 20, não importa o valor, pessoas elas estão sendo alcançadas. Então, quando essas pessoas recebem o alimento lá, recebem as escrituras lá, recebem o aconselhamento lá, mesmo que eles não saibam o teu nome, eles estão orando por você, intercedendo pela vida que ajudou com que eles tivessem um alimento na mesa. Porque nós temos que orar, e foi como eu falei, ora pelos missionários da igreja perseguida. Sim, nós temos que orar, mas nós temos que fazer mais que orar. Nós temos posse, nós temos condições de não necessariamente ter que vender os nossos bens, mas mesmo não faltando, nós podemos abençoar o reino de Deus numa medida maior, inclusive, do que o dízimo. Quando eu dou mais do que o dízimo, eu estou fazendo o quê? Eu estou demonstrando a Deus a minha gratidão em relação àquilo que Ele fez. Fazendo para si mesmo um bom alicerce. 1 Timóteo 6,19. 1 Timóteo 6,19. Que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdade ou da verdadeira vida. Então ele vem falando sobre um alicerce. Deixa eu abrir o texto. 1 Timóteo 6, 9. 19. 19. Obrigado. 6, 19. Que acumulem, vou de novo, no 17. Exorta aos ricos desse presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na estabilidade da riqueza, já lembra esse texto, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros sólido, para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então ele está falando que nós temos que construir em cima de coisas sólidas. Se você constrói em cima da confiança das riquezas, isso não é sólido, porque há instabilidade, mudanças de plano de governo, mudanças de governo, são coisas que podem acontecer rapidamente e aquele recurso que você tem deixa de existir. Se você confia nos recursos e a pessoa fica doente, esse recurso vai embora. Medicamentos, auxílio médico e tudo mais. Então ele está falando, Paulo está falando a Timóteo, constrói sobre um rico um fundamento sólido. Quando você constrói sobre um fundamento sólido, você vai receber o que? Algo na verdadeira vida. Será que a nossa vida, aquilo que nós vivemos aqui nessa terra, ele é realmente a primícia ou é o mais importante do que nós temos que nos preocupar? E nós temos dito aqui, não. O mais importante que nós temos que nos preocupar é a nossa vida eterna. Lembra que eu fiz aquela ilustração com o André na semana passada, ou retrasado, eu coloquei ele aqui falando sobre idade e tudo mais. Ou você investe o seu tempo na sua vida aqui, de 100 anos de vida no máximo, ou você vai investir na eternidade, que são muitos e muitos 100 anos de vida. Essa é uma decisão que nós temos que fazer. Sabemos que Paulo tem a vida eterna em vista, porque 7 versículos ele usa o mesmo tipo de expressão referindo-se a ela. Ele fala, combatendo o bom combate, tome posse da vida eterna para a qual fosse chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. 6,12. A razão porque o uso do nosso dinheiro proporciona um bom fundamento para a vida eterna não é que a generosidade faz merecimento, não é porque você dá muito que você passa a merecer. Nunca esqueça que a salvação, o princípio salvífico, é graça de Deus, mas porque você é salvo, você não se apega com aquilo que é material e natural. Se você soubesse que você ia morrer amanhã, você ia se preocupar com o pagamento da conta do mês que vem? Não. Você ia querer viver o dia intensamente, ia procurar as pessoas, ia, sei lá, comer alguma coisa que você queria comer e nunca comeu, encontrar aquele parente que você está com alguma dificuldade de relacionamento. A única coisa que você não ia preocupar, por exemplo, é com o imposto de renda de 2023. Não ia preocupar. Então, se a gente tem um entendimento de que a eternidade ela já é nossa,
que foi o que aconteceu com a igreja primitiva, as pessoas elas começam a olhar e falar assim, por que eu preciso de 3 camisas dessa cor, 5 camisas, 10 camisas? Por que eu preciso de 10 sapatos? Por que eu preciso de 50 havaianas? Eu não preciso. E aí a pessoa começa a mudar o foco dela e começa a entender que ela pode abençoar vidas com aquilo que ela tem. Então, uma coisa que acontece em prática dentro de escritório de advocacia, tem as ações pro bono. O que é isso? São gratuitas. Então, pessoas que nunca teriam acesso a um trabalho de advocacia é bom, ele chega numa grande empresa e o cara fala assim, olha, dentro do teu caso, a gente vai praticar com você a tarifa pro bono, ou seja, dentro de todos os meus casos, eu vou atender você gratuitamente. Isso acontece com médicos, com advogados, com dentistas, pessoas que entendem que eles têm sim que levantar recursos, que eles podem realmente ser prósperos, mas que também podem abençoar vidas que precisam. Então o pensamento é esse. Nós temos que sempre ter em mente que nós podemos fazer sempre o caso gratuito a mais. Então, tal hora está lá vendendo flores. Poxa, vê uma pessoa que está com uma dificuldade. Você vê que a pessoa vai ser feliz com aquilo, você vai lá e entrega uma flor. Já contei essa história um tempo atrás, estava eu e a Luísa, fomos lá comprar, era o aniversário da Rô, fomos comprar balão, fomos comprar não sei o que, época de Páscoa. Aí eu fui lá, a Luli comprou um negócio, eu comprei uma caixa de bis para eu comer. Quando eu saí, encontrei a mulher que estava guardando o carro, ela tinha uns 80 anos, não sei se a Luli lembra desse fato, sei lá a idade dela, era uma pessoa já de idade. Eu engatei a primeira e fui embora. Quando eu olhei para Deus, meu coração ficou pesaroso, eu parei, engatei a ré, abri o vidro, entreguei para ela e falei, olha, a senhora. Ela falou, que coisa boa, eu vou ter chocolate para comer nessa Páscoa. Entendeu? É simplesmente a gente olhar não para nós, olhar para o próximo e saber que nós podemos investir sim na vida daqueles que estão à nossa volta. Amém, queridos? Amém. Nós vamos para o nosso intervalo e nós vamos retornar, se Deus assim o permitir, para falar um pouco mais dos recursos financeiros. Deus abençoe a sua vida.